Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz. Que legal estar contigo, sintonizado aqui nos 95,5 FM Porto Alegre, 89,1 em Florianópolis. São Paulo é o que mesmo, Bispo Robson? 101,3 aqui em São Paulo. 101,3 São Paulo e YouTube, Spotify. Legal, gente. Muito obrigado. Bom dia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e o seu coração. Estamos juntos no mesmo propósito, na mesma visão de elevar, de engrandecer o reino do nosso Senhor Jesus. Um abração do meu tamanho a todos que nos ouvem, nos seguem, nos acompanham, nos amam e às vezes nos suportam, né? Bom dia a todos. Um abraço ao Denis, que é o nosso operador master, chefe, que nos coloca e nos tira do ar todos os dias. Bom dia, Bispo Robinson, my friend England, né? E o Bispo Paul Renat. Bom dia a todos. Good morning, friends. Bom dia, bom dia. Bom dia, nossos ouvintes de todo o Brasil, né? Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo. Bom dia, Pastor Kennedy, Bispo Paulo Renato, Denis. É isso aí, ótimo dia a todos. Bom dia, Pastor. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia, Bishop Robinson. Estamos tudo em inglês hoje aqui, né? Tá faltando 2 aí para chegar a qualquer momento. Espero que cheguem, porque os Brothers Jesus são maravilhosos, nossos mestres, né? Enfim, estamos hoje aí com... Oi? Não, eu ia falar Five Brothers. Jesus Brothers, né? Os irmãos Jesus. Pois Olha só, vou continuar, já quero mandar um abraço. Bishop, Paul, excuse me. Pode falar. Sorry. Tá. Um abração ao Clécio Souza, dizendo assim, a rádio não está no ar. Isso é São Paulo, né? Não está chegando aí o sinal de Porto Alegre para São Paulo, não entendo essa área aí, mas vai chegar. Vai chegar, viu? Enquanto isso, São Paulo vai nos ouvindo via YouTube, né? E, Clécio, divulga aí pra gente, tá, Clécio? Um grande abraço, querido. Um abraço também à Barbearia Dom Rafael, né? Privilégio de começar o dia ouvindo vocês, obrigado. Deus abençoe minha barbearia preferida de Maringá. Em breve, quando eu passar por aí, eu vou aí. Você tem que Gustavo dar um tapa aí na lataria, viu? Isso, precisa. O pessoal vai fazer tua sobrancelha lá. Não, aí eu não faço. Pulou na hora, hein? Um abraço ao Gustavo Teodoro. Deus abençoe, o melhor podcast. Márcia. A Márcia é pastora, né? Márcia Bispo, é isso, né? É pastora, né? Acho que ela é pastora. Um abraço a todos. A pastora Márcia aqui de São Paulo, de Itapevi, um grande abraço, né? Um grande abraço. Acho que é. Então, ótimo. Deus abençoe, minha irmã. Um abração. Pastor Sebastião e Pastor Márcia. Oi? Pode continuar. Vai lá, Bispo Paulo. Um abraço. Ok. É que deu uma falhada aqui, eu não entendi o que você havia dito. Enfim, bom, vamos em frente? Tá, joia. Então, vamos lá. Hoje a pauta é minha, né? E como não falar, como não comentar sobre o que está acontecendo de uma forma mais geral, né? A gente está vendo, assim, o absurdo do absurdo em relação a um dos braços da construção da sociedade que deveria mais estar contribuindo nessa hora, e, assim, a meu ver, né, minha opinião, por isso que eu estou jogando no ar aqui para vocês, está atrapalhando, e está atrapalhando muito. Então, eu comecei a confabular, conjecturar comigo mesmo aqui sobre essa pauta para hoje. O que está acontecendo com o jornalismo, gente?
Ou o que já aconteceu e a gente meio que ainda não se deu conta, ou alguns já se deram conta e a massa ainda não se deu. O que está havendo? O jornalismo, o jornalismo aberto, né, a grande mídia, eu não estou falando assim de pessoas independentes que já cansaram do sistema, inclusive eu estou falando de gente muito famosa, né, que estão indo assim para o YouTube, estão indo para o seu próprio canal e estão abandonando aquela velha carreira deles, onde eles se consolidaram como grandes jornalistas. Nós temos jornalistas hoje exilados nos Estados Unidos, utilizando-se de canais e streamings com domínio norte-americano para não ser caçado, não ser derrubado, só porque disseram algumas coisas que são fáticas e desagradaram pessoas que possuem poder. E aí, então, a gente num país livre, entre aspas, né, num Estado democrático de direito, essa perseguição toda, esse cerceamento da liberdade de expressão e principalmente do exercício da informação. Porque um jornalista, ele é como um advogado, ele possui uma credencial que o credencia a prestar a notícia, a passar a informação. O que está havendo hoje, gente? Vamos abrir esse debate. O que está acontecendo com o jornalismo hoje em dia? Bom dia, queridos. Bom dia, Kennedy. Bom dia, pastor Kennedy, bispo Robson e Paulo. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Denis. Bom dia, Rio Grande do Sul. Estamos orando por vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Passa a bola para o Kennedy responder a pergunta aí. Então, a mídia, o que eu entendo, tá? O que eu entendo. A mídia, ela vive de recursos, certo? Ela vive de... Quem paga mais... É mais ou menos assim, pagou bem, eu falo o que você quer que eu fale. Né? Eu estou do lado de quem paga mais. É um fator econômico. Tá? Estou falando da grande mídia. Tá? Outra coisa, como a mídia, como formadora de opinião, ela vê o público, ela vê o povo como uma massa de manobra. Né? A mídia, durante muitos anos, né, nós vimos aqui no Brasil, que ela influenciou até as eleições. Teve um presidente, né, que foi eleito, segundo a opinião pública, por influência de uma grande rede de televisão. Né? Fez a cabeça da população. Depois dessa mesma grande rede, apoiou o impeachment desse presidente. Enfim. Então, primeiro fator para mim, no que eu vejo porque eles não têm uma ética com a informação, é a economia, é o dinheiro. Né? O dinheiro consegue quebrar toda a ética, tá? Consegue quebrar muitos jornalistas. Então, eles vão serem aliançados com, falando aqui bem popularmente, com quem banca mais. Tá? Segundo, eles precisam de ibope, precisam de número, precisam de audiência. Né? E nisso do que precisa-se de audiência, também eles quebram outra ética que nós temos e que eles não têm, que é a ética da família, a ética da sexualidade, a ética da verdade. Eles não têm esse compromisso, eles têm um compromisso com a audiência, com aquilo que dá mais audiência, com aquilo que mais chama a atenção. Né? Nós aqui, nenhum de nós aqui somos jornalistas, né? Nem tentamos fazer jornalismo, mas uma das nossas bases é que nós não falamos aquilo que vai agradar. Às vezes sim, na maioria das vezes não. Né? A gente já conversou sobre isso. Muitas vezes o nosso ouvinte, ele vai ouvir coisas que ele não concorda, porque aqui nós somos 5 pessoas com 5 opiniões, às vezes que diferem um dos outros. Então, nós não estamos aqui também para agradar o público, para aumentar a audiência falando aquilo que a audiência quer ouvir, eu gostaria de ouvir. Né? Nós temos essa liberdade de falar o que pensamos e como pensamos. Eles já não. Né? Eles já são tendenciosos a falarem aquilo que
que a pessoa gosta, que as pessoas gostam e preferem. Então, todo o formato de todos os programas são em cima disso, né? As novelas são feitas com uma ideia de manipulação, de transformação de pensamento. Todos os programas têm um viés de transformação de pensamento, né? Transformação de comportamento. Isso vem desde lá de trás, os filmes, enfim, a censura, não existe mais censura. Então, por quê? Era um monopólio, né? Era um monopólio, mas era um império, né? De uma só rede. Esse império fragmentou para outras redes, mas só que com o advento da internet, agora qualquer pessoa ela pode ser um jornalista. Qualquer um pode pegar o celular e gravar um vídeo e mostrar algo que está acontecendo. Né? Eu coloquei um vídeo aí de uma pessoa que não sou muito fã dele, não sou nada fã, confesso a vocês, mas ele fala, a jornalista dessa grande rede falou o nome dele e falou que só que o que ele falou passou em outras 2 redes de televisão, né? Então, quer dizer, eu começo a perceber que uma parte da população tem um verdadeiro ojeriza a essas mentiras. Eu estava me perguntando, eu pergunto a vocês, será que aquilo que eles dizem que é fake mesmo? Né? Porque eles colocam lá, isso é fake. Será que é fake mesmo? Eu fico com dúvida, porque eu não consigo acreditar em nada do que a Globo passa, em nada. O Flamengo perdeu, eu penso até que é mentira, se o jogo passou na Globo. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, não é verdade. Vocês estão rindo, né? Mas não pode ser verdade isso, sabe? Porque tudo, eu já entro, se eu assistir qualquer programa, eu fico preocupado. Eles estão tentando me enganar e fazer a minha cabeça. E é assim que eu me sinto, né? Assim que eu me sinto quando eu assisto uma dessas redes de televisão. Então, para mim, é o fator econômico, o fator ibope, propaganda. São esses 2 tópicos que eu gostaria de elencar aí para vocês. Bom dia, Bispo João. Aproveita a tua chegada aí junto conosco aí, já pode fazer tua participação. O que está acontecendo com o jornalismo, Bispo? Bom dia a todos. Existe houve recentemente um colunista, né, dos jornais mais importantes do mundo, né, que é o New York Times, né, ele fez uma crítica muito parecida com essa, porque ele foi demitido do jornal, né, naquela época em que houve aquelas manifestações do Black Lives, né, Matter, né, que era houve muita manifestações violentas, né, aquelas manifestações que a gente viu quando morreu eu não me lembro o nome daquele moço negro que foi assassinado por um policial de uma forma brutal, né, colocando o joelho no pescoço. Houve manifestações muito violentas nas ruas, né, em reação àquela injustiça. E esse colunista, ele era o editor responsável pela editoria do New York Times, tinha um cargo muito importante no jornal, e ele permitiu que um conservador escrevesse um artigo em que esse conservador dizia que casos como aquele, o exército deveria ser chamado para reprimir aquele nível de bagunça que estava havendo nos Estados Unidos. E aí, ele foi muito criticado por permitir a publicação daquele artigo e acabou sendo demitido por isso, porque ele permitiu a publicação de um artigo daquela natureza naquele jornal. E aí, depois ele fez ele escreveu muito sobre o que aconteceu com ele, e ele fez essa abordagem que o pensamento conservador, né, quando o pensamento conservador
vai se manifestar, ele não encontra mais canal em certos meios de comunicação, e criticou muito o New York Times, porque ele citou até alguns exemplos assim de progressismo radical dentro do jornal que estava afetando a seriedade das notícias e da opinião do jornal, né? Ele conta que uma vez ele estava num grupo de treinamento, ele foi fazer um curso de treinamento no jornal, e uma das coisas, pediram ali para que era um momento de eles se conhecerem, né? E cada um disse ali, por exemplo, as suas preferências, que gostava mais. E uma das preferências que ele colocou foi um sanduíche de frango que ele mais gostava, né? O sanduíche que ele mais gostava era um sanduíche de frango. E aí eles criticaram ele, falaram assim, não, nós não comemos dessa rede de lanchonete, porque essa rede de lanchonete é de um cristão fundamentalista, e eles não contribuem para os movimentos LGBT. Então, aqui ninguém... ele sentiu assim, que todo mundo olhou para ele como se ele fosse um ET, porque ele comia aquele sanduíche. Ele citando isso como a loucura que chegou o jornal, entendeu? O New York Times, que é o jornal mais importante do planeta, é o jornal mais influente, mais importante do mundo, está totalmente tomado pelo progressismo. E ele fala assim, como é que você vai acreditar que... como é que você vai acreditar que um jornal vai ser suficientemente amplo e vai garantir a liberdade de expressão se ele está tomado por esse tipo de pensamento, por esse tipo de mentalidade? Então, o que acontece é isso, né? Infelizmente, os meios de comunicação estão, de uma certa forma, dominados por uma maneira de pensar, e isso leva com que eles não deem muita publicidade a certos temas, escondam certos temas ou finjam que certos temas não são importantes, quando é importante para metade da população. Pelo menos a metade da população, se não mais da população brasileira, é conservadora. E eles fingem que os temas de interesse dos conservadores não são importantes. Eu vejo, por exemplo, os artigos escritos na Folha de São Paulo, no Globo e nos jornais sobre o show da Madonna, por exemplo, todos na mesma linha, que quem critica esse tipo de show é fundamentalista, é hipócrita, é fanático. Isso, quer dizer, os caras estão na contramão do pensamento de 60%, 70% da população brasileira, né? E como se todo mundo tivesse que pensar como eles, entendeu? E quem não pensa como eles é gente neurótica, com problema... eu vi um artigo acho que é do Rui, como é que é o nome daquele... Esqueci, um cara muito famoso, falando que os bolsonaristas não gostam de sexo, como se todo mundo que fosse contra o show da Madonna fosse bolsonarista, né? E não gosta de sexo. Quer dizer, para gostar de sexo, a pessoa tem que gostar da promiscuidade, tem que gostar daquela forma despudorada de lidar com uma situação publicamente, diante de crianças, diante de tudo que é tipo de gente. Por aí você vê, né, como é que essa é uma realidade. Agora, com relação às notícias, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a tendência é que as notícias sejam verdadeiras. É claro que algumas notícias eles escondem. Quando não é... Eu lembro que, por exemplo, quando saiu a questão do Elon Musk, no começo eles não publicaram, né? Houve a grande imprensa fingiu que aquilo não estava acontecendo. Só que chegou um momento que ficou... não tinha como não publicar. Mas se eles pudessem, eles escondiam aquele conflito ali, né? Então, eu acho que é isso. Mas com relação às notícias, não. Eu acho que elas são relativamente confiáveis. Os fatos são... É muito difícil, porque hoje é muito difícil você publicar um fato de forma fake, né? Um jornal não vai publicar um fato fake, porque vai pegar muito mal, né? Vai ser desmentido por outro, porque eles também têm concorrência, eles também têm competição, tem as redes sociais aí para desmentir.
Então, e tem as agências de checagem, você tem que pegar as agências de checagem hoje para saber se uma coisa é fake ou não. Então, acho que as notícias são confiáveis. O que acontece é que nem todas as notícias são publicadas. Isso é verdade. Aquilo que não é do interesse deles, muitas vezes eles não publicam, ou não dão destaque, ou publicam de uma forma distorcida, como é, por exemplo, o número de pessoas. Ninguém questiona uma avaliação do número de pessoas no show da Madonna, mas todo mundo dá uma avaliação ali super distorcida de uma manifestação a favor de um movimento conservador ou de um político conservador, como, por exemplo, a manifestação na Paulista. É óbvio que não tinha aquele número que as pessoas publicaram. Então, eu acho que é isso. Nós temos as agências de checagem, nós temos vários mecanismos para verificar se algo é fake ou não. Perfeito. Bispo Hugo, depois Bispo Robinson, suas considerações aí, o que está acontecendo com o jornalismo. O Bispo João já entrou também numa parte interessante que eu ia colocar aqui, que é quais são as consequências dessa falta de isenção, né, que a gente está vendo. Com certeza o que nós vemos é o atendimento, né? A pressão de uma agenda previamente estipulada. Nós vemos hoje a imprensa não está preocupada em informar, ela quer formar opinião. Não vejo uma imprensa preocupada em trazer para o cidadão o que realmente está acontecendo, mas sim, toda notícia tem um viés para se trazer uma forma de pensamento. Às vezes as pessoas ouvem a gente, acham que a gente é adepto da teoria da conspiração, etc., mas eu vejo a agenda da Escola de Frankfurt, Escola Filosófica de Frankfurt, né? Que eu, junto com a influência gramsciana, né, nós vemos uma influência woke mesmo, na maneira que a imprensa se comporta. Tudo isso que o João falou é a testificação disso, né? O atendimento de uma agenda essa nova forma de se abordar a sexualidade, a diversidade de gêneros, o pró-aborto, essa questão da sexualidade, né, tratada de maneira vulgar, de uma maneira explícita, promíscua. Tudo isso é um viés muito, muito, muito em linha, muito de encontro à agenda da Escola de Frankfurt, que é a forma de pensar dos intelectuais do nosso tempo. E eu quero deixar... o João disse, né, porque todo mundo agora virou bolsonarista no Brasil, quem discorda da agenda woke, né? Ainda que não tenha nenhuma ligação com o Bolsonaro, ou que não tenha muita simpatia pelo Bolsonaro, mas sim tem simpatia pela agenda conservadora, acredita, né, na forma conservadora como modelo de vida. Mas hoje a imprensa ela já trata, porque essa é uma estratégia da Escola de Frankfurt. Quando eu discordo de alguém, eu vou desprezar aquela ideia, eu vou ridicularizar aquela ideia, eu vou expor aquela ideia como ridícula, e por isso ela nem deve ser debatida, porque o nível dela é tão baixo que eu não vou entrar. Por isso, esses argumentos de que os bolsonaristas, né? Por que bolsonaristas? Por que não conservadores não gostam de sexo? Né? Porque é um deboche, é um desprezo. Quer dizer, não se pode pensar diferente, que você é inferior, fundamentalista e desprovido da capacidade de raciocinar, de ter um pensamento útil para a sociedade. Então, nós estamos sendo tratados hoje como se nós fôssemos inúteis para a sociedade, como se fôssemos cidadãos que não contribuímos para uma sociedade melhor. E é só você olhar para o ambiente que esses conservadores vivem, você vê o tanto de pessoas consumindo droga, você vai ver quantas mulheres sendo violentadas, sofrendo violência, você verá tantas famílias sendo desestruturadas. Em meio a essa prática desses adeptos da agenda woke, dessa forma de pensar, você vê desastre nas famílias, nas pessoas, muita gente cometendo suicídio, drogas, etc, 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 etc. E aí você olha para as famílias conservadoras, aqueles que praticam princípios bíblicos, aqueles que creem em Jesus e vivem a Bíblia, procuram nortear seus caminhos pela palavra de Deus, você vê famílias equilibradas, cidadãos trabalhadores, você não vê drogas, você praticamente não vê violência nas famílias.
Então, há um contraste hoje na prática daqueles que se dizem contribuidores da sociedade com o pensamento correto. O resultado que a sociedade que eles estão construindo é uma sociedade caótica. E aí você olha para o outro lado, da sociedade conservadora, do outro lado você vê pessoas equilibradas, pessoas sadias, pessoas ponderadas, pessoas moderadas, pessoas que estão construindo famílias sadias e estão sendo cidadãos úteis para a sociedade. Nós, pela nossa prática de vida, nós testificamos que nossa forma de viver é muito mais saudável, porque não há drogas, não há violência, não há confusão, existe harmonia, existe paz, temos defeitos. Não há estupro, não há promiscuidade, não há prostituição, não há pornografia. Exatamente. Né? Então, nossos resultados testificam que nosso pensamento é melhor que o deles. Só que, conforme a escola de Frankfurt, a maneira de se... É a lógica, né? Aquela opinião crítica que eles dizem, né? Onde eles dizem que todos têm que pensar da mesma maneira e aquele que não pensa dessa maneira deve ser descartado, desprezado. Quando há drogas, quando há promiscuidade, quando há prostituição no meio conservador, digamos que não existe, até pode haver, né? Mas ninguém vai dizer que é certo. Essa é a diferença. Mas não é o lugar nós erramos, nós dizemos que está errado. Não é o lugar comum também. É raro. Né? Eu sempre uso como exemplo o universo das nossas Ninguém vai dizer que isso é o comportamento a ser seguido. Ninguém vai achar que isso é o maior charme. Né? Quando isso acontece, a gente se envergonha. Nós temos vergonha disso. Eles não. Quando há um adultério, eles têm orgulho. Uma igreja de 200, 300, 500, 1.000 membros, quando um adultério acontece, é um choque. É um escândalo, as pessoas ficam desestruturadas, né? É impressionante, né? Então, o que eu digo nossa prática de vida testifica a saúde dela, né? Pela qualidade dos nossos filhos, pela maneira que eles trabalham e participam da sociedade. São pessoas que contribuem para uma sociedade melhor. E nunca, eu não vejo isso do outro lado, daqueles que têm pensamentos sábios, os intelectuais do nosso tempo. Eu vejo vidas destroçadas, eu vejo famílias destroçadas, eu vejo jovens confusos, eu vejo homens que não sabem nem o que é ser homem, e mulheres perdidas num feminismo maluco, né? Se autodestruindo. Tanto o machismo quanto o feminismo é uma burrice muito grande, né? Me perdoe aí quem é adepto, não, mas não traz resultado. Tem que olhar para o resultado. Nós temos resultados saudáveis. E do outro lado, eu não vejo esses resultados saudáveis. Interessante, né? A primeira pergunta talvez é se os jornalistas são militantes. Se eles militam por uma causa, se tem uma causa, fica difícil, né, ser isento numa questão ideológica em que eles devem cobrir a notícia, enfim, publicar uma notícia. Só para que vocês entendam, né, a história da filosofia, por exemplo, mostra como que foi a formação da cadeira filosófica da USP. Né? A USP é a grande universidade que influencia o Brasil, na minha opinião, né? A principal, junto de outras, mas, claro, ela tem um papel fundamental. E o que acontece quando você estuda a história da filosofia? Né? Os nossos intelectuais, eles são consumidores das ideias e filosofias europeias e agora americanas. Lá atrás, na formação da USP, era europeia. Tanto é que o socialismo entrou na USP de uma maneira muito forte. Né? E foi um contraponto, inclusive, contra a ditadura. Para quem não conhece a história, né? A formação dos nossos intelectuais na USP, socialistas, tá? Fortemente influenciados pela França. A escola francesa. Vieram professores franceses que estruturaram a cadeira filosófica na USP, e formaram, inclusive, presidentes nossos, tá? Que a gente respeita, tem né? Tem Fernando Henrique Cardoso. Oi? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi militante socialista por um tempo. Depois ele entra por uma linha mais, vamos dizer assim, né? Ele não é extremista, ele fica numa linha mais central. Mas, de qualquer maneira, um sociólogo da USP, né? Um intelectual com viés socialista. E assim por diante, o PT, muita gente ali, intelectual, a gente olha, mas é um metalúrgico que ascendeu ao poder.
Não, mas ele está cercado de muitos intelectuais, né? Tanto é que a gente fala assim, mas o MEC, outros ministérios e tudo mais, por que tem esse viés ideológico? Porque tem intelectuais que hoje foram colocados que têm o viés ideológico. Então, eles, né, pela formação, pelo que aprenderam ou acreditam, né, eles estão colocando isso em prática. Essa é a verdade que permeia o Brasil, que é uma coisa que a gente tem que considerar. E os nossos jornalistas, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu estou estudando, por exemplo, agora, né, a teoria e prática da antropologia. E é impressionante que dentro da antropologia, vocês entendam que o que é colocado, né, como primícia? Diversidade de pensamentos. Por exemplo, vamos imaginar um antropólogo que precisa fazer um trabalho de campo. Ele vai até uma sociedade indígena. Ele vai lá naquele local e ele tem que estudar, ele vai observar, ele vai ver comportamentos, ele vai anotar, ele vai ter um diário que ele vai anotar tudo aquilo. Só que mesmo ele estando lá, convivendo, qual que é a ideia? Ele tem que abrir mão do mundo dele, da visão pessoal dele, de mundo, para absorver aquela cultura. Ele tem que entender isso, tá? E mesmo assim ele é muito criticado. Há críticas feitas aos trabalhos deles, dizendo que é interpretativo. É a interpretação da interpretação. Você imagina um jornalista que tem que fazer uma reportagem e ele teria que ser isento. Ele teria que abrir mão do mundo, da visão pessoal dele, para poder noticiar, para poder colocar os fatos isento de qualquer, vamos dizer assim, qualquer questão pessoal dele, visão de mundo dele, ideologia dele. Ele não vai fazer isso. Não vai. Ele vai interpretar aquilo segundo o ponto de vista dele, segundo o mundo, né, o mundo que ele acredita, segundo os conceitos que ele entende, se tiver um viés principalmente, vamos considerar assim, né, um viés ideológico, e vai colocar isso, vai colocar vai soltar como matéria. Eu estou falando do indivíduo, imagina a própria redação, que eu imagino que também tem, né? Você tem, vamos dizer assim, aqueles que estabelecem as pautas, e é complicadíssimo essa realidade. Complicadíssimo ser isento no mundo de militantes, vamos colocar dessa forma. Concordo com você, e principalmente com a opinião aqui de uma das nossas participantes. Aliás, todos os amigos e irmãos que estão no YouTube podem nos ajudar emitindo a sua opinião, tá? Seu comentário. A Cláudia Afonso, ela escreveu o seguinte: a notícia, pastora, né, da SNT Guarulhos, um abraço, pastora, um abraço à Igreja de Guarulhos, Sara Nossa Terra. A notícia deixou de ser informativa para ser formativa. Infelizmente, ela continua dizendo aqui, infelizmente, intencional na comunicação de ideais que almejam que sejam implantados. Osmar Narci também, bom dia para você. É verdade, ela escreve bem, de uma maneira bem clara, bem nítida, o meu pensamento. A grande mídia, ela escreve intencionalmente, com a intenção de formar, de manipular. Na geopolítica, acho que se chama manipulação de massas, né? Para manipular, para formar opinião, para formar seguidores, né? Para formar robôs, né? E nós vemos isso hoje claramente no comportamento, né? Das pessoas. O comportamento das pessoas é reflexo daquilo que elas veem, né? Do que elas ouvem, né? E a mídia é uma grande formadora. Eu acho que é a principal fonte de mudança de comportamento de uma sociedade, né? Por isso que é tão caro, por exemplo, um comercial numa grande rede de televisão, porque tem muito valor, vale muito dinheiro, porque ali é um local em que tem audiência, né? E as pessoas acabam gostando, incrível isso, acabam gostando. Eu lembro que, ainda quando adolescente, faz anos, né, tinha um programa ali por volta das 6 da tarde, o Bispo Paulo Renato acho que vai lembrar mais do que eu, o Bispo Robson. Era um programa de jovens, assim, aparecia o pessoal
na praia, surfando, eu não lembro o nome. Né? Realmente eu não lembro o nome desse programa, mas era um programa ainda para jovens adolescentes. Né? Aquele programa ali, ele foi um programa, não sei se alguém escreveu o nome aqui, foi um programa que mudou o comportamento. Malhação, isso mesmo, Malhação. Né? O claro objetivo de formar os adolescentes e jovens dos anos 80. Né? E formou mesmo a mentalidade, mudou mesmo a mentalidade. Tá? É incrível que eu nasci em 71, né? E eu estudei num colégio católico muito bom, num bairro chamado Anchieta, no Rio de Janeiro. Nesse colégio, certo, nós tínhamos palestras contra as drogas. Vejam bem, palestras contra as drogas. A grande maioria dos meus colegas daquela época não se tornaram usuários de drogas por causa da influência positiva da escola. Só que não era só... Era uma escola particular? Até era, mas não era só a escola particular naquela época. A rede pública, a rede municipal, naquela época ainda tinha essa cultura de formar os jovens para a sociedade e ajudar no comportamento. Então, tinha uma matéria chamada Moral e Cívica, né? Que era uma matéria educacional, que visava o comportamento, de honrar. Isso acabou, isso foi destruído. Foi destruído. A próxima geração, né, já veio fumando maconha na barriga, entendeu? A próxima geração já dominou, entendeu? Então, hoje, é difícil você encontrar um adolescente de 13, 14 anos que não tem experimentado drogas. É raro hoje você encontrar, é raro, tá? Fora da igreja você encontrar meninas de 13, 14, 15 anos que são virgens. Se uma menina falar que é virgem aos 15 anos de idade na escola, ela é quase que banida, expulsa, né? Ela é vítima de bullying, enfim, das mais nefastas opiniões em relação a ela. Então, por quê? Porque a mídia formou, como a pastora Cláudia falou ali, a mídia formou, ela forma, e ela forma no comportamento, ela forma na política, para a política. Por exemplo, antes, por exemplo, o brasileiro não gostava de política. Isso foi uma formação, foi pensado que o brasileiro não pense politicamente. Então, durante muitos anos, hoje, o brasileiro é mais ativo na política. Então, a estratégia de desinformação, aí já é uma outra estratégia, uma estratégia de desinformação. Tem uma estratégia para formar e tem uma outra estratégia que hoje é muito forte, que é para desinformar. Enfim, nós conseguimos, eu creio que conseguimos, como igreja, conseguimos, nesse programa aqui, debater esses assuntos, trazer isso à tona, que são assuntos como ontem alguém falou aqui, que a igreja às vezes não fala, não dá para falar no culto, não dá para falar no púlpito, mas nós conversamos aqui. Né? Por isso que é um programa diferente, sim, porque é um programa que visa formar a igreja, né? Nossa intenção aqui é ajudar a igreja a se tornar realmente mais ainda uma veia de formação do céu na terra. Né? Aí entra muito o que o Bispo Hugo fala da glória, do avivamento, do poder de Deus, da força da igreja, que o Bispo João fala, que vocês falam, todos falam aqui, da importância da igreja, mas eu continuo apertando na mesma tecla. Precisamos de elementos que nos ajudem a formar. Vocês que são pedagogos, vocês que são professores, vocês podem escrever. Eu já pedi ao Bispo Hugo, ao Bispo João, que escrevam isso que eles falam, certo? Que escrevam isso, porque isso é profundo e não tem material. É difícil encontrar um material com essa clareza aqui. Então, se isso for escrito... Eu estou representando aqui algumas pessoas que ouvem o programa, né, e que pedem muitas vezes para eu pregar aquilo que elas ouvem aqui, sabia? Eu estou representando aqui vozes, tá? Não é só a minha opinião. Porque isso qualifica muito a igreja, sabe? Então, nós precisamos armar a igreja em relação a esses
a esses valores, mas precisamos de material, nós não temos materiais. Então, eu toco nessa tecla. Eu não sou escritor, eu não posso até escrever, mas vocês são mega capacitados para isso. Né? Quando eu falei que precisávamos de uma cartilha de como ser homem, vocês não sabem o quanto que as pessoas concordam comigo, sabe? Porque elas falaram como o homem é... Olha só a desinformação. Desinformaram o saber ser homem, o saber ser masculino. Alguém ouviu isso e falou assim, pastor, eu sou um do que eu não sei como é ser. Entendeu? Eu preciso aprender, eu preciso ler, porque o que é ser é o que eu vejo, é o que eu aprendi. E aí ele falou, só que eu sei que está errado, mas como é ser da maneira certa? Então eu toco nessa pauta com vocês, né? Parabéns pelo tópico de hoje, viu, Bispo Paulo? Obrigado. Vamos dar sequência aqui. Eu vou abrir uma rodada nova dentro desse mesmo assunto, comentando 10 cenas bizarras durante a tragédia do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Número 1, COP30. A COP30 é a Conference of the Parties. Na verdade, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Ela aconteceu agora aqui no Brasil e... Ai, meu Deus. Investimento de 1,3 bilhão em cima de debate sobre as mudanças climáticas, enquanto o clima devasta metade de um estado. Ao invés de canalizar o esforço em cima do resgate, em cima da atenção, vão discutir tragédia, a mesma coisa que o filho está sequestrado e ele fazer uma reunião sobre segurança pública, né? Um absurdo. Segunda, exigência de licença para barcos. E funcionário público, em vez de estar com a mão na massa lá, está com um bloquinho anotando multa e conferindo licença de barco para ir salvar quem está se afogando, ou que está em cima de um telhado ou dentro de uma casa ilhado. Tudo isso, gente, é coisa que ou a mídia não noticia, ou a mídia noticia como se fosse assim, coisa mais natural do mundo, ou distorce em cima disso. Tá? Terceiro, Ministério da Igualdade Racial diz que deveria se regrar o atendimento alimentar para quilombolas e povos ciganos, do tipo, hora boa, né, para levantar narrativa de minoria e tal, etc., como que se uma vida debaixo d'água fosse mais importante do que outra. 4, governo entregando cobrança de IPVA em plena enchente. Notificação de IPVA sendo entregue em mãos em plena enchente. Vocês nem devem ter visto essa, né? Mas está rolando, pode abrir que vocês vão encontrar. 5, exigência de nota fiscal para doação humanitária. Roupa usada, alimento comprado para abastecer a necessidade, etc. Excesso de peso no transporte do caminhão. Está com tempo para isso, mas para resgatar o pessoal não está, e a mídia cobrindo tudo isso como que se fosse algo muito normal. Ministra Simone Tebet, vamos esperar a água baixar, aí a gente envia o recurso. Né? 7, mais uma sobre barcos, né? Os barcos ali enfileirados, desesperados para entrar na água e praticar o resgate, mas agentes públicos lá segurando os barcos e dizendo quem entra e quem não entra. 8, o Dunga, lembra do Dunga? Craque aí da seleção brasileira. No Internacional não jogava nada, né? Na seleção jogava bem. E ele fez uma live, tá? O Dunga fez uma live. Na live do Dunga, ele denunciou que os órgãos fiscalizadores estão querendo bloquear a distribuição de alimentos, dizendo que é necessário que uma nutricionista faça a assinatura de uma dieta balanceada. Exigência de nutricionista para poder fazer a distribuição numa situação como essa. 9, governo do estado pedindo PIX. Pasmem, já arrecadou 39 milhões. Tá? E número 10, Luciano Huck posta na sua rede social dizendo: Madonna ajudou a curar um país dividido. Então, isso é o que vem acontecendo na mídia, né? Ou noticiado, ou distorcidamente noticiado, ou simplesmente nem falado e passado batido.
A pergunta é, se a verdade, João 8,32, se a verdade liberta, um sistema informativo totalmente enviesado escraviza? Bispo Hugo, manda brasa aí. Olha, ouvir toda essa narrativa, né, essa lista de situações, sabe o que eu percebo? Eu percebo que você está constatando que o Estado foi pego de surpresa e, quando eu digo Estado, né, eu digo as autoridades federais, estaduais e municipais, e não há um protocolo, não há uma regra a seguir. Eu estava lembrando que em 1979 a minha cidade foi tomada de água, ficou de 3 a 4 meses debaixo d'água. E o que mais me impressionou, olha que o Mato Grosso do Sul era um estado novo. O estado tinha acabado de ser fundado em 77, 79 veio essa enchente. E eu fiquei impressionado com a organização do estado do Mato Grosso do Sul para ajudar as vítimas. Veio toda uma leva de profissionais, de médicos, de policiais, de enfermeiros, de bombeiros, e eles montaram uma cidade inteira, um acampamento inteiro de lona, e o que a gente observava que era todo mundo tinha muito claro o que era seu papel naquela catástrofe. Então, eu creio que é isso que está faltando na sociedade brasileira. Está faltando, só para comentar essas questões aí de gente cobrando que não deve, fazendo movimentos que não cabem nesse momento. Então, eu creio, viu, que a imprensa, como eu disse, ela está meio perdida, porque agora é hora de informar, mas ela está ideologizando uma tragédia. Agora não é hora de ideologia. Agora não é hora de ideologia, não é hora de falar de Bolsonaro, de Lula. Agora é hora de falar dessa tragédia e ajudar da melhor maneira possível. E não trazer ideologia no debate, né? Que eu acho isso um absurdo. Isso é uma desumanidade absurda, né, colocar política nessa situação. É minha opinião. Só para encerrar, eu quero lembrar que hoje nós estaremos na Sara Nossa Terra de Moema, estaremos ministrando a palavra de Deus, eu e a Gisela estaremos lá com a permissão de Deus, 8 horas da noite, Sara Nossa Terra Moema, entra no Google aí que você vai encontrar o endereço. Bem, Bispo João. Eu vejo essas situações são situações, não são coisas que estão acontecendo de forma muito comum, né? Na verdade, as pessoas estão ajudando muito aqui, tem havido muita solidariedade de parte do povo e o Estado também ele foi pego meio de surpresa, parece, né? Parece que não houve uma previsão adequada de que essas coisas iam acontecer. Acho que ninguém acreditava que isso ia acontecer. Essa que era a realidade. Eu conversava com um pastor aqui da Sara Nossa Terra, que ele morava numa dessas regiões aí que foram afetadas, né, que encheu de água, né? Mora, aliás, né? E ele falou que ele foi para a praia nesse final de semana. Eu falei, não, vai chover muito, vai ficar muito alagado lá, essas ruas, vai atrapalhar minha circulação, eu vou ficar na praia nesse final de semana. Mas ele nem passou pela cabeça dele que a casa dele seria atingida. E ele foi para a praia e a casa dele inundou, né? Pegou o primeiro piso da casa dele e inundou de água. E isso mostra, né, que ninguém esperava essa... Eu estava ouvindo o programa da Gaúcha, tive do dia 29 de abril, né? Já ouvi depois da enchente, mas eu vi o programa do dia 29 em que eles estavam falando sobre as chuvas que viriam, né? E como é que vai? Não, vai chover muito. Olha, o pessoal tem que se cuidar porque vai chover muito, mas, sabe, ainda que eles tivessem aquela previsão de que ia chover muito, nem passou pela cabeça deles que o Guaíba ia entrar na cidade. Foi algo assim que pegou. Todo mundo sabia que ia ser uma chuva diferente, uma chuva mais torrencial, mais grave. A quantidade de água ia trazer muito estrago, mas não passou pela cabeça que ia chegar nesse nível. Então, eu debito esses erros, né, essas vamos dizer assim, essas coisas meio tabajara, assim, da administração pública, porque não tem como se controlar o fiscal lá na ponta, né? É muita gente trabalhando e sempre um vai fazer bobagem, entendeu?
Mas a administração, o governo do Estado não quer que essas coisas aconteçam assim como nós, né? Mas é muito difícil você controlar, né? Um fiscal lá na ponta, né? que ele está trabalhando, vai ter sempre tem um cara que não tem bom senso, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo assim uma solidariedade, um esforço, sabe? Tanto das autoridades, a gente tem esse bombeiro aí trabalhando, dando a vida, entendeu? Policial militar, o pessoal tá, entendeu? Eu veria essas coisas assim com uma compreensão maior, né? E o povo está trabalhando muito, né? É impressionante a quantidade de voluntários. O Hugo mesmo, né? O Hugo ligou aqui para ver se precisava de voluntário para os irmãos aqui da Zona Norte, né? E a pastora falou para o Hugo, não, né? Voluntário é o que mais tem aqui, né? Se vier mais voluntário vai atrapalhar, né? Porque voluntário nós temos demais para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de mantimentos, nós precisamos de água, né? Porque vocês enviam, nós precisamos de dinheiro, né? Essas coisas são necessárias. E porque é impressionante a disposição. A prefeitura teve que fechar a inscrição de voluntários. Deu 15 mil inscritos, a prefeitura fechou, não precisa mais. Se precisar, a gente chama entre os inscritos. Então, há um espírito assim, o gaúcho está mostrando sua generosidade, sua disposição, está muito bonito nesse aspecto, apesar da tragédia, apesar do drama. Você acha que o número de mortos que eles falam é maior do que o que eles dizem ali? Porque quando falam... né? Não tem porquê isso. O que tem é o número de mortos e o número de desaparecidos. Pode haver mais mortos entre esses desaparecidos. Não tem porquê, Kennedy. Não, sabe por que eu acho que o que tem a alma humana tem uma propensão ao alarmismo. É isso que tem. A tragédia é real, o drama é real, mas eu acho que a gente não precisa aumentar. Entendeu? Não, o número de mortos é muito maior. Com base em que? O número de desaparecidos não pode ser considerado morto até que se encontre uma pessoa no corpo. Exato. É possível que seja maior porque você tem um número de mais de 100 desaparecidos. Agora, pode aumentar o número de mortos, é óbvio. É real, né? Nós somos muito ruins em prevenção, né? Entendeu? Ninguém se preocupa em prevenir, como foi falado antes aí, né? Mas não tinha jeito, Kennedy. Não tinha jeito. Eu nunca imaginei que um Estado brasileiro, não é só o Rio Grande do Sul, nenhum Estado brasileiro passou por isso nunca. Nunca. Não tinha prevenção zero, não tinha. Poderia ter feito não tem como é que você vai cercar todos os rios. Como é que você vai proteger? Não tem. Foi desmedida. Eu acho que procurar culpado agora, eu acho que não é a minha opinião, né? Eu acho que um dia... Ei, João, como é que vai prevenir segurar o Guaíba? Não tem. Como é que você ia segurar o Guaíba, Kennedy? Não é só o Guaíba, né? São vários. Segurar a chuva. Segurar a chuva. O Japuí, o Rio dos Sinos, são os córregos, transbordou tudo. Cara. Transbordou tudo. Rio das Antas. Gente, olha para o Rio Grande do Sul inteiro. É impressionante. Tem uma... 400 cidades atingidas. 400. Cidade que desapareceu, a cidade de Cruzeiro do Sul, que é ao lado de Lajeado, essa cidade desapareceu. Desapareceu. Mostrou na televisão, realmente parece um tsunami. Né? Foi incrível, assim, fica perto do rio, ao lado do rio Taquari, né? Ali, Lajeado, essa região ali do rio Taquari foi uma das mais atingidas. Mas é incrível, ela desapareceu toda. Eu acho que os erros que o poder público está cometendo tem a ver com isso também, tem a ver com essa coisa inesperada. Aí são milhares de pessoas trabalhando de uma forma emergencial, né? É muito difícil não errar e não fazer bobagem, entendeu? Infelizmente, cara. Eu quero ler 2 comentários aqui, bem interessantes. Um é do Márcio Soares. Vamos ele falou assim... da rádio primeiro... Vamos liberar o pede da rádio aí primeiro, a gente continua mais um pouco aqui, mais 2, 5 minutos. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Seguimos no YouTube, como diz lá o pintado lá na Jovem Pan, né? Vamos lá.